Uma lição de vida. A macarronada com frango. Era uma noite simples em um bairro pobre. A pequena igrejinha amarela da esquina estava quase vazia mais uma vez. Depois do culto, o pastor fechava as portas ao lado da esposa e do filho pequeno. Não havia nada de extraordinário naquela cena. Um homem cansado, uma mulher preocupada, uma criança que ainda não entendia o peso daquele silêncio. Era só mais uma noite, mas Deus estava prestando muita atenção. Enquanto caminhavam para casa, a mãe olhou para o filho e falou baixinho: "Hoje não tem nada em casa para comer." O homem ouviu aquilo, se afastou um pouco e foi para um canto escuro da calçada. O menino percebeu os ombros dele se mexendo, como se estivesse chorando escondido. Um homem de Deus, um servo fiel, curvado num canto escuro com o peso de não conseguir colocar comida na mesa. Se você nunca sentiu esse tipo de vergonha, peço que tenha compaixão de quem já sentiu. Não tem dor igual a de um pai que não consegue sustentar os filhos, especialmente quando esse pai entregou a vida inteira para servir ao Senhor. A mãe então segurou no braço do filho e disse: "Eu fico preocupada, meu filho, preocupada com a reputação de Deus. Foi Ele quem nos mandou trabalhar naquela igrejinha que quase não tem membros. Quando você nasceu, nós dizíamos que você seria um pregador. Mas como você vai querer servir a um Deus que não consegue sustentar seus próprios servos?" Essa frase é pesada e precisa ser dita com honestidade. Ela não era uma frase de incredulidade, era uma frase de alguém que estava no limite. Tem diferença entre quem não crê e quem crê tanto que já não tem mais forças para segurar sozinho. Aquela mãe não estava negando Deus, ela estava sendo humana diante de Deus. E Deus conhece a diferença. Chegaram em casa. O pai entrou direto para a cozinha. A mãe foi para o quarto chorar. E o menino ficou na sala, sem entender muita coisa. Às vezes, a gente não precisa entender para estar no meio de um milagre. Às vezes, Deus age justamente quando a gente perdeu a capacidade de calcular o que Ele vai fazer. Do sofá, o menino começou a escutar barulho de prato, garfo e faca vindo da cozinha. E ali naquele barulho já havia uma declaração de fé silenciosa. O pai estava pondo a mesa, sem comida, mas pondo a mesa assim mesmo. Colocou os pratos, os garfos, as facas, como se o jantar já estivesse a caminho, como se a mesa posta fosse uma oração em forma de gesto. De repente, o pai gritou: "Bora agradecer?" O menino respondeu assustado: "Agradecer o quê, pai?" Todos os domingos, lá naquela casa, tinha macarronada com frango. Era tradição. Uma daquelas tradições simples que a família pobre cultiva com carinho, porque é o que tem de sagrado no meio da escassez. Até hoje, quando aquele menino lembra disso, sente o cheiro daquela comida, o cheiro da fartura modesta, o cheiro do domingo, o cheiro do lar. O pai sempre cantava um pedacinho de louvor antes do almoço. Não era grande coisa para os olhos de fora, mas era tudo para aquela família. Era o sinal de que, mesmo com pouco, eles reconheciam de onde vinha o sustento. Então ele gritou novamente: "Bora agradecer!" O menino respondeu assustado: "Agradecer o quê, pai?" Quando o menino chegou na cozinha, viu 3 pratos sobre a mesa: o seu, o do pai, o da mãe. Todos vazios. Não tinha nada. A mesa estava posta para uma refeição que não existia. E o pai pediu para darem as mãos. Existe uma coragem sobrenatural nesse gesto. Dar as mãos diante do vazio e ainda assim levantar a cabeça para orar. Não todo mundo consegue fazer isso. Tem gente que na hora do vazio fecha a mão e fecha o coração. Mas esse homem abriu as mãos para os filhos e levantou os olhos para o céu. O pai começou a orar: "Senhor meu Deus, aqui fala o Plínio, teu servo, que o Senhor chamou para trabalhar para ti. O Senhor prometeu cuidar de mim e da minha casa. O Senhor sabe que todos os domingos aqui em casa tem macarronada com frango. O Senhor sabe que nós cantamos um louvor antes de comer a macarronada. Hoje eu estou orando só para avisar que não tem macarronada. Então hoje só vai ter o louvor." Para na oração.
Não tem macarronada, então hoje só vai ter o louvor. Quero que você entenda o que esse homem estava dizendo. Ele estava dizendo, mesmo sem a bênção, ainda tem a adoração. Mesmo sem a resposta, ainda tem a confiança. Mesmo sem o milagre visível, ainda tem a fé invisível. Ele não estava negociando com Deus, não estava fazendo chantagem espiritual. Ele estava simplesmente dizendo, Senhor, você falhou na entrega, mas eu não vou falhar no louvor. E foi exatamente nesse momento que o céu se moveu. Quando o pai começou a cantar, a campainha tocou desesperadamente. Sabe quando alguém aperta a campainha com pressa, querendo muito ser atendido, como se do outro lado houvesse urgência, como se aquele visitante soubesse que o tempo era curto e a necessidade era real? O menino correu até a porta. Quando abriu, tinha um homem enorme parado ali, segurando vários pacotes nas mãos. E daqueles pacotes vinha um cheiro tão forte e tão bom que entrou pelo nariz e parecia alcançar a alma. O homem perguntou, aqui mora o pastor daquela igrejinha amarela da esquina? Sim, senhor. O pai e a mãe vieram correndo até a porta. E o homem falou, pastor, eu não sou evangélico não. Não tenho religião e nem acredito muito nessas coisas. Mas eu estava no supermercado e senti algo falando comigo. Compra comida e leva para o pastor daquela igrejinha amarela da esquina. Preciso pausar aqui para que você não deixe esse detalhe passar. O homem não era cristão, não conhecia o pastor, não sabia o nome, o endereço, a situação, mas Deus usou um descrente para sustentar um servo, porque quando Deus decide agir, ele não precisa de canal evangelizado, ele pode usar quem quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Ele usou um corvo para alimentar Elias, usou um peixe para pagar o imposto de Pedro, e agora usava um homem sem religião para levar jantar para uma família de pastores. O homem olhou para o menino e continuou, menino, eu não entendo dessas coisas de igreja não, mas fui comprar arroz e feijão. Só que quando eu estava pegando as coisas, essa voz falou de novo comigo. Leva algo pronto, porque eles já estão sentados à mesa esperando. Eles já estão sentados à mesa esperando. A voz de Deus conhecia os detalhes. Sabia que a mesa estava posta. Sabia que os pratos estavam vazios. Sabia que aquela família estava sentada de mãos dadas em volta do nada, adorando com tudo que tinha. Deus não chegou atrasado. Deus cronometrou o milagre para coincidir com o louvor, para que quando a comida chegasse, ninguém tivesse dúvida de onde ela tinha vindo. O homem fez uma pausa e perguntou, vocês já almoçaram hoje? Não, senhor. Então ele entregou os pacotes nas mãos da mãe e disse, a senhora me desculpe, o mercado não tinha muitas opções prontas. A única coisa que encontrei foi macarronada com frango. Vocês gostam? Macarronada com frango, a tradição de todo domingo, o cheiro do lar, o símbolo da fartura daquela família simples. Deus não mandou qualquer coisa, mandou exatamente aquilo que era a tradição naquela casa. Como se quisesse dizer, eu sei o que você come, eu sei o que você sente quando o domingo cheira a frango, eu conheço os detalhes da sua vida e foi exatamente por isso que não deixei que faltasse. E aqui está a lição de vida que essa história carrega para quem tem ouvidos para ouvir. A fé que Deus honra não é a fé que age somente quando tem certeza do resultado. É a fé que põe a mesa mesmo sem ter comida. É a fé que canta o louvor mesmo sem ter motivo visível. É a fé que dá as mãos no vazio e levanta os olhos para o céu antes de saber o que vai acontecer. Você pode estar hoje exatamente naquele ponto. A mesa está posta, mas não tem nada em cima. Você serviu, você obedeceu, você foi fiel. E o silêncio parece dizer que Deus não está vendo, que o sacrifício foi em vão, que a promessa não vai se cumprir. Mas lembra do pai na cozinha colocando os pratos sem comida? Lembra dos ombros tremendo no escuro da calçada? Aquele homem não tinha nada, mas tinha uma coisa que o dinheiro não compra e que a circunstância não consegue roubar. Ele sabia que o Senhor era fiel, mesmo quando a noite dizia o contrário. E o Senhor foi fiel, não antes da hora, não depois da hora. Na hora exata em que a adoração subiu, a provisão desceu. Se você está na espera,
não abandone a mesa. Continue cantando o louvor mesmo sem ver a macarronada, porque tem alguém neste exato momento que Deus já colocou em movimento na direção da sua casa. Alguém que talvez nem seja da sua religião, mas que está ouvindo uma voz que não consegue explicar, segurando nos braços tudo aquilo que você precisa, a caminho da sua porta. Deus nunca chegou atrasado, ele só chega depois do louvor. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber.